Nós estamos ainda a véspera da campanha nacional, onde o senhor já propagou seu apoio para o Partido dos Trabalhadores, para a Haddad. Aqui na Paraíba, o senhor está trabalhando para que o Haddad possa sair com uma grande votação? Olha só, o PSB Nacional apoia Fernando Haddad. Eu participei da reunião, inclusive, foi unanimidade o apoio a Fernando Haddad. O PSB e nenhuma força democrática nesse país, sendo democrática, poderia ficar calado diante de um embate tão claro e diferente como esse que está colocado. Fernando Haddad é um democrata. Fernando Haddad é um gestor. Fernando Haddad é um homem que teve sob a sua responsabilidade o Ministério da Educação, o ministério com maior verba. Fernando Haddad é um paulista que encheu o Nordeste de universidades, de institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Fernando Haddad governou São Paulo, fez uma gestão reconhecida no mundo todo. Mas por que perder a eleição? Claro, perder a eleição não quer dizer muita coisa. Naquele ano de 2016, todo mundo perderia. Todo mundo que fosse da esquerda democrática, perderia, porque o Brasil já estava contaminado, porque a mentira já tinha tomado o lugar dos debates. A política já tinha se transformado numa fábrica de mentiras, para derrubar o governo da presidenta Dilma, que caiu sem ter um crime de responsabilidade, depois para começar a tomar medidas liberalizantes, reforma trabalhista, se tentou reforma previdenciária, privatizações, entrega de petróleo do pré-sal para as empresas estrangeiras, ou seja, o golpe aconteceu em função disso. Não foi porque Dilma fosse chata, ou fosse alta, ou fosse gorda, ou fosse isso, ou fosse aquilo. Não tem nada a ver com o pessoal, não. O golpe aconteceu para que o Brasil mudasse a sua agenda. E a agenda que foi mudada é uma agenda perversa para o povo brasileiro. O povo brasileiro só fez perder, mesmo não ainda se dando conta disso. Porque nós estamos vivendo uma ditadura hoje difícil, que é a ditadura da informação falsa. 90% das imagens e fatos que circulam pelo WhatsApp, Facebook, Instagram, são falsas, são mentiras. Então, nós estamos contaminados com tudo isso. Nenhum democrata pode simplesmente dizer que tanto faz um ou outro, porque isso seria um ato de omissão inaceitável. Quem é democrata, ou quem quer um país mais justo, não pode deixar de votar em Fernando Haddad. É o mais qualificado para isso. Fernando Haddad não é um candidato do PT. Fernando Haddad é um candidato das forças democráticas, de quem pensa e vê esse país e que projeta esse país lá para o futuro. Eu estaria fazendo a mesma posição de votar e de apoiar se fosse Geraldo Alckmin contra Bolsonaro. Se fosse Álvaro Dias contra Bolsonaro, eu estaria votando em Álvaro Dias. Eu estaria votando em João Amoedo, que eu discordo completamente do programa econômico. Completamente. Mas eu votaria em João Amoedo por uma razão muito simples. Porque acima de qualquer programa está a questão da democracia. Por que Macron ganhou na França com 60%? Porque a França se uniu diante da ameaça radical, de extrema-direita, da Marine Le Pen. Ou seja, Macron, que era um candidato de direita, foi apoiado por todo mundo, pelos democratas, para preservar a democracia. Haddad é o candidato da democracia, contra um candidato que defende a ditadura, que defende a tortura. Como é que alguém pode defender a tortura? Isso é muito sério, isso é algo sub-humano. Você imagina alguém indefeso, amarrado e sendo torturado? E um parlamentar, há 30 anos deputado federal, há 30 anos, portanto, não é ninguém que chegou agora, que seja fora do métier, não, está dentro do métier. Estava lá no Rio de Janeiro, com Sérgio Cabral, com todo mundo, sempre.
nunca esteve ao outro lado, sempre no lado desse povo. Veja quem apoia dos deputados federais. Veja quem apoia. Quem apoia são os setores mais questionáveis, estão lá apoiando Bolsonaro. E ele chega para elogiar a tortura, para dizer que o erro da ditadura foi não ter matado 30 mil pessoas. Matado 30 mil, não sou eu que estou dizendo. Todo mundo viu e ouviu isso, porque a imagem dele dizendo isso. Como é que você pode se referir aos negros, às pessoas negras, a maior parte da nossa população, como sujeitos improdutivos e que pesam e cujo peso era dado em arroba? Nós estamos aonde? Nós estamos no século XIX ou estamos no século XXI? Como é que alguém pode achar que isso é o correto? Que isso é aceitável? Isso não é humano. Como é que um candidato a presidente consegue espalhar apenas ódio, temor, medo, ódio e mentiras? Como é que é possível isso? E dizer que não vai para um debate? O candidato ele é obrigado a ir para o debate. Você é testemunha, eu fui para todos os debates. E se tivesse mais, eu iria. Eu não tenho essa conversa, não. Você é candidato, você tem que ir. Ah, mas alguém pode ser que não vá para um ou para outro, mas debates você tem que participar. Como é que você não vai para o debate para dizer o que você pensa? Né? Eu vi recentemente esse candidato Bolsonaro ligar para uma rádio aqui em João Pessoa, sabe? E atacar o governador da Paraíba. Mas ele não tinha o que dizer. Ele simplesmente falou que eu apoiava o PT. E apoio o Fernando Haddad, sim, com muita honra. O problema para mim é se eu apoiasse ele. Ele seria a negação da minha vida. Ele seria a negação de tudo aquilo que eu construí e que eu considero valores inalienáveis, valores inerentes à condição humana. Ele não poderia apoiar jamais. Eu acabei de dizer aqui, eu votaria em Geraldo Alckmin, votaria em Álvaro Dias, em João Amoedo, votaria em qualquer um que não colocasse em risco a democracia, mas não poderia votar neste candidato. E ele completava as críticas a mim, me acusando, entre aspas, de apoiar o PT, dizendo que eu concordava com a distribuição de kit gays. Ou seja, isso é uma mentira que o próprio TSE, você sabe disso, todo mundo sabe disso, o próprio TSE já disse que era mentira, não existe isso, nunca existiu. E ele alimenta a mentira de uma forma descarada, provavelmente para poder represar nas pessoas esse sentimento confuso que as pessoas estão. Observe, nenhuma eleição, nem estadual, nem municipal, que é muito acirrada, muito menos nacional, você viu as famílias brigarem. Sentimento de ódio, né? Ódio. As famílias estão brigando. O marido briga com a mulher com o marido, o filho, e é com a violência, não é uma briga de discordar. Não, eu discordo de você. É a violência. A violência está presente. Né? Esse cidadão que aí está, que acha que pode governar o país só com a única plataforma que é liberar armas, que é propor violência, que é propor, sabe, que é elogiar a ditadura, que é elogiar a tortura, esse cidadão não tem condição, estatura, tamanho, capacidade. Eu não estou dizendo de ter diplomas universitários, não. Porque o Lula não tinha nenhum diploma universitário, hoje tem 27, de honoris causa, que é um título que as universidades do mundo inteiro dão para quem se destaca, para quem produz para a humanidade. 27. Né? É isso que o presidente Lula tem. E ele não tem um curso formal. Haddad tem 3 cursos, tem pós-doutorado, enfim. Mas eu não estou falando dessa história de um título acadêmico, não. Estou falando em estatura de governar, estatura de unir, estatura de comandar uma nação, de dizer para onde quer ir. Observe. Então, evidentemente que isso que está em jogo não é simplesmente uma escolha. As pessoas têm que olhar para os filhos, caso tenham, para os netos, tem que olhar para essa geração que está aí de crianças. Que Brasil é esse que a gente quer para esse povo? Crianças aprendendo a atirar? Né?
fazendo gestos como se tivessem armas. É isso? Não pode ser isso. Uma nação não pode ser construída desse jeito. Você tem que ter livros, né? Educação, esperança, futuro, perspectiva de emprego, desenvolvimento, inclusão social. Você tem que ter instrumentos para que isso ocorra. Você não pode simplesmente ser candidato abertamente sendo um representante dos interesses da indústria que fabrica armas. É isso que o Brasil está vivendo. E para envolver e para encobrir tudo isso, são as mentiras. São as mentiras. Essa semana, sabe, eu estou processando, porque eu não tenho acordo, meliante desse tipo, eu não tenho acordo, eu processo, dentro do Estado de Direito. Não faço nada fora do Estado de Direito. Mas um procurador da Fazenda espalhou algo dizendo que haveria uma coisa tão absurda, que haveria uma carreata do PT e eu estava preparando um grupo com camisa do candidato Bolsonaro para sacudir pedra. Ou seja, primeiro, eu não entro nem no mérito, que é uma bobagem, né? Mas o que eu estou dizendo é que uma mentira dessa se espalhou. É uma mentira. Não tem carreata, não tem nada. É uma mentira, é algo criado ali, dentro de um... E eu entrei no Ministério Público Federal, que eu quero saber como é que alguém, e outros também, que espalharam isso, como é que alguém, dentro de uma repartição pública, tem essa postura? Como é que é isso? Né? Então, entrei como processo contra essas pessoas. Mas você imagina tudo isso que está acontecendo? Todas as mentiras. Colocaram uma camisa na vice-presidente Manuela Dávila, uma camisa, atacando Jesus. Montaram a camisa, é mentira. A foto é mentirosa. E isso circulou por tudo que é canto. Não é possível que as coisas se deem dessa forma. Não é? Então eu, naturalmente, é por um dever, não é nem um direito meu, é um dever. Dever de cidadania, dever de um democrata, apoiar Fernando Haddad. Eu não tergiverso em relação a isso. É inegociável a defesa da democracia. Porque sem democracia, os pobres pagam. Sem democracia, o sentimento nacional se esvai, se dissolve. É a democracia que une o povo. Eu não quero um povo brigando uns contra os outros. Eu quero um povo unido para que o Brasil possa cumprir com o seu papel. E tudo isso para quê? Porque as forças que estão lá fora querem se apoderar daquilo que o Brasil tem. O Brasil tem floresta, e, portanto, tem o poder da floresta, particularmente na indústria farmacológica e na própria energia. O Brasil tem sol, o Brasil tem petróleo, reservas altíssimas lá na profundidade, e nós é que temos esse expertise para poder retirar esse petróleo. Quem está lá fora quer isso. Quem está lá fora quer privatizar o Banco do Brasil, quer privatizar a Caixa. Quem está lá fora é uma parte dos que estão aqui dentro. Né? Quer privatizar a Cagepa. Isso interessa ao povo? Sinceramente, isso interessa ao povo? Não interessa, interessa aos mais ricos. Interessa a quem está bancando tudo isso, esse festival de mentiras. E é por isso que eu jamais poderia ficar omisso, ficar calado. Né? Eu não sou covarde, graças a Deus. Eu tenho aí mais de 20 anos de militância, quase 30 anos de militância política, com cargos. Ninguém nunca me viu no ato de covardia, e nem vai me ver. Eu não poderia calar nesse momento que o Brasil vive, e quero conclamar o povo todo da Paraíba a dar uma vitória estrondosa a Fernando Haddad. Né? Fazer de Fernando Haddad o nosso presidente, porque o Brasil vai reagir. Ninguém pode estar vendo tudo isso, que é tão claro essas coisas que eu estou dizendo, eu não estou inventando nada. Ninguém pode dizer que é mentira o que eu estou aqui dizendo. Tudo o que eu disse está documentado. O Bolsonaro não elogia a tortura. Elogia sim, todo mundo viu. Quem gosta de navegar na internet viu isso. Ele elogiou a tortura várias e várias vezes. No impeachment da presidenta Dilma, ele dedicou o voto dele pelo impeachment, ou seja, contra a democracia, porque não havia crime de responsabilidade. Ele dedicou o voto dele ao maior torturador que esse país já teve, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, um animal, uma pessoa que estraçalhou mulheres, homens, indefesos, que fazia testes com as pessoas,
que dava choques nas partes íntimas, que arrancava as unhas, que arrancava a língua. O que é que há? E está lá a imagem não, todo mundo viu. Então, como é que alguém pode querer o meu voto ou o voto daqueles que acham, né, que o Brasil tem um futuro, se apresentando dessa forma? Como? Como é que isso é possível? Não, comigo não. Comigo, aqueles que querem um governo bom de João Azevedo, aqueles que não queiram que um governo federal retalie o governo do Estado, né? Aqueles que não querem querem que o Brasil se torne novamente um país para todos, como já foi. Aqueles que querem isso precisam votar, multiplicar e pedir voto para Fernando Haddad.